Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula no canal e a gente está aqui discutindo matrizes, o conceito de matrizes, uma introdução aí então dentro da disciplina de geometria analítica, que é a primeira apresentação, o primeiro contato com matrizes. Então, em aulas anteriores a gente já definiu o que é uma matriz, como que a gente trabalha com essas matrizes, como que a gente faz as operações de matrizes, a soma, a multiplicação por escalar, o produto de matrizes, que inclusive foi o último vídeo, que tem lá as suas particularidades e tem uma série de coisas para se tomar cuidado, com o produto de matrizes, que ele é bem delicado. E antes de falar das operações de matrizes e produtos de matrizes, a gente fez uma aula, tem um vídeo, sobre tipos de matrizes. E naquela aula lá no comecinho, uma das primeiras aulas, a gente classificou as matrizes de acordo com as suas dimensões, com o número de linhas e o número de colunas que a gente tem dentro da matriz. Então, foi uma classificação de matrizes a partir, do número de linhas e colunas, a partir das dimensões dessas matrizes. Então, classificado em matriz linha, matriz coluna, matriz quadrada e tudo mais. Hoje, a gente vai, nessa videoaula, eu quero falar mais um pouquinho a respeito de tipos de matrizes. Só que o foco hoje não é o tipo de matriz de acordo com as suas dimensões, de acordo com o número de linhas e número de colunas da matriz, e sim o tipo de matriz de acordo com propriedades que essas matrizes possuem. Então, a gente vai aparecer aí matriz transposta. Então, eu vou definir ali matriz transposta, Então, tem uma utilidade. Por que eu preciso de matriz transposta? Para fazer um determinado tipo de operação com matrizes. Porque como a gente viu lá atrás um produto de matrizes, por exemplo, o produto de matriz não está definido sempre. Ele depende das dimensões dessa matriz, ele depende do número de linhas e do número de colunas da matriz. Para eu poder multiplicar duas matrizes, tem uma particularidade. E aí, algumas situações são importantes a gente discutir produto de matrizes e a gente não vai conseguir multiplicar. Então, vai aparecer aí uma forma de resolver esse problema que é a partir da matriz transposta. Um outro tipo de matriz é a matriz simétrica, que também está atrelado, esse nome tem a ver com uma propriedade dos elementos da matriz. Matriz ortogonal, matrizes triangulares, que vão ser úteis lá para frente, e o conceito de traço de matriz. Eu vou tentar definir essas matrizes todas e, como sempre, exemplificar, dizer dar um exemplo desse tipo de matriz e, nesta aula em particular, tentar trazer situações em que esses tipos de matrizes são utilizados, tá? Então, seguimos aí. Vamos falar, primeiro caso, o caso mais primeiro que aparece aqui, que é o conceito de matriz transposta, tá? Então, tem um porquê desta ordem, tá, gente, e dessa apresentação, e um dos porquês é que, por exemplo, eu preciso do conceito de matriz transposta para poder falar de matriz ortogonal depois, tá? Então, tem uma ordem lógica que matemática de dependência desses conceitos, tá? Então, vamos lá. O primeiro conceito de matriz transposta. Então, a definição diz: a matriz transposta de uma matriz A, M por N. Então, note que nesse caso aqui, para definir matriz transposta, eu estou olhando para uma matriz de ordem M por N. Como eu não tenho nenhuma restrição a respeito do valor de M e do valor de N, eu posso supor que essa matriz ela pode ser uma matriz retangular e ela também pode ser uma matriz quadrada, tá? Tanto faz. Os exemplos aqui, em muitos dos casos, vão aparecer matrizes retangulares.
Por quê? Porque a quantidade de matriz retangular é maior do que a quantidade de matriz quadrada, tá? Então, se eu pegar a matriz A, uma matriz de ordem M por N, a transposta dessa matriz A vai ser uma matriz B de ordem N por M. Então, note que aqui já na dimensão dessas matrizes, o que a gente está fazendo? A gente está trocando o que é na hora de falar aqui já de começar a comentar a respeito dessas matrizes. Eu tenho aqui número de linhas e número de colunas da matriz. A transposta troca o número de linhas pelo número de colunas. Então, quanto a original tem M linhas e N colunas, a sua transposta vai ter N linhas e M colunas. A gente vai denotar a B, se B for a transposta à matriz A, ela vai ser representada por A elevado a T. Esse símbolo T que aparece aqui, ele significa que eu estou pegando a matriz A e transpondo ela. Então, essa matriz que eu tenho, quando aparece esse Tzinho em cima, é porque ele serve para dizer, olha, essa matriz ela é a matriz A transposta. E como que a gente transpõe uma matriz? Os elementos da matriz B, que são os elementos da A transposta, eles são dados da seguinte forma. O BJI, ele é igual ao AIJ. Isso valendo para J de 1 até N e I de 1 até M. Então, o que eu estou fazendo aqui? A jésima linha da matriz transposta de A tem os mesmos elementos, na mesma ordem, que a jésima coluna da matriz A. E a iésima coluna da transposta de A tem os mesmos elementos, respectivamente, que a iésima linha da matriz A. Então, essencialmente, o que a gente faz quando a gente está transpondo matriz? A gente pega a linha da matriz A e transforma em coluna na A transposta. Ou pega a coluna na A transposta e leva para a linha da matriz A. Tá? Troca a linha por coluna. Vamos fazer exemplos para ver como que isso funciona, que é mais fácil, tá? Então, essa notação aqui diz, olha, você está trocando essa notação, né, que aparece aqui na definição de matriz transposta, ela está dizendo o I representa a linha na matriz A e o J a coluna na matriz A. Eu vou fazer o quê? Eu vou trocar esses caras de lugar para colocar na transposta, tá? Essencialmente isso, você troca a linha por coluna, tá? Isso que é transpor matriz. Tá bom. Essa definição é meio, né? Vamos lá para exemplos práticos. Então, vou pegar a matriz A aqui, ó. A matriz A, nesse caso, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Ela é uma matriz 2 por 3. Se eu for transpor essa matriz, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira linha da matriz, ó, e vou transformar em coluna, mantendo a ordem, certo? Então, o que estava ali 1, 2, 3, vira 1, 2, 3 de novo, só que era linha e agora é coluna. Era a primeira linha e vira o quê? Primeira coluna. Vamos pegar agora o segundo cara aqui, ó. A segunda linha da matriz está sendo transformada em segunda coluna na sua transposta, tá? Então, essa matriz, ela passa a ter o quê? 3 linhas e 2 colunas. Isso é transpor matriz, é calcular matriz transposta, tá, gente? Então, você vai pegar o cara que estava lá na linha e vai pegar aquela linha e vai virar ela para ela virar uma coluna, transformar a linha em coluna. Fazer a mesma coisa aqui para a segunda matriz. Só que agora, essa segunda matriz, ela é uma matriz, essa B, ela é uma matriz quadrada, 3 por 3, com 3 linhas e 3 colunas. A transposta dela continua sendo uma matriz quadrada 3 por 3. Só que a
primeira linha da matriz vai virar o quê? A primeira coluna quando eu for transpor a matriz. Então, eu tinha lá menos 3, 2 e 1 na primeira linha, eu vou ter menos 3, 2 e 1 na primeira coluna. Eu tinha 4, 3 e 2 na segunda linha, eu vou ter 4, 3, 2 agora onde? Na segunda coluna. E eu tinha lá 1, 2 e 5 na terceira linha, eu vou ter 1, 2 e 5 na terceira coluna. Esse é o processo de transpor matriz. Você pega a linha e transforma em coluna. Então, naturalmente, se você está saindo de uma matriz linha, a sua transposta vira uma matriz coluna. Se você pegar inicialmente uma matriz coluna e eu for transpor, eu vou obter como resultado uma matriz linha, tá? E o terceiro exemplo que a gente tem aqui, a matriz C, ela também é uma matriz quadrada, ela é uma matriz quadrada 2 por 2, certo? Então, quando eu transpor, vai continuar sendo uma 2 por 2. Só que olha que curioso o que acontece com essa matriz C. A primeira linha vira a primeira coluna. Isso aí eu mantive, né? Tenho 1, 2 aqui na linha, vai virar 1, 2 na coluna. Vou fazer a mesma coisa agora, vou pegar ali a segunda linha, 2, 3 na segunda linha, vai ter o quê? 2, 3 na segunda coluna. Fiz a transposição, só que as matrizes AC e a sua transposta têm uma particularidade, essas matrizes são iguais. E por que essas matrizes são iguais? Porque os elementos que são simétricos em relação à nossa diagonal principal, que é este cara aqui e este cara aqui, são iguais. Então, note que você tem uma simetria aqui em relação à diagonal principal, tem os mesmos caras. E aí, o que acontece quando eu tenho essa simetria em relação à diagonal principal? Quando eu transponho a matriz, eu acabo ficando com a mesma matriz. Então, a matriz C e a sua transposta são iguais. Isso vai receber um nome específico, né, na sequência da aula, tá? Isso é bem importante para o estudo de matrizes, beleza? Então, toda vez que a gente fala, né, em a transposição de matriz, pegar a matriz e obter a sua transposta é entendido como sendo uma operação entre matrizes. E operações de matrizes, elas possuem propriedades. Então, seguimos para as propriedades dessas operações de matriz, que não é lá tão difícil assim. A primeira propriedade diz que se você pegar uma matriz e transpor ela 2 vezes, você volta para a matriz original. Gente, mas isso não é tão difícil, porque ó, se eu pega aqui a matriz A, transpus ela tinha 2 linhas e 3 colunas, transpus ela, virou uma 3 linhas e 2 colunas. Se a gente for transpor novamente esta matriz, que vai ser pegar e calcular a transposta da transposta, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira linha e vai virar primeira coluna. Segunda linha, vira segunda coluna. Terceira linha, vira terceira coluna. Olha para onde que a gente volta? Para a matriz A, que é a nossa original, que é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Este cara que eu obtive é exatamente a matriz A. E a propriedade diz que isso acontece sempre, tá? Isso é verdade para toda a matriz. Sempre que você pegar a matriz e transpor ela uma vez e transpor novamente, você volta para a matriz original. A segunda propriedade diz o seguinte: se você pegar a matriz e multiplicar por uma constante, alfa, e esse resultado você transpor, dá na mesma que você primeiro transpor a matriz e depois multiplicar a matriz por alfa, tá? Funciona igual. A terceira propriedade diz o seguinte: se eu pegar 2 matrizes que eu possa somar, ou seja, 2 matrizes que possuem a mesma dimensão, que eu possa fazer essa operação, esteja definida, e eu somar as 2 matrizes e transpor o resultado, dá na mesma aqui, transpor cada uma das 2 matrizes e depois somar os resultados obtidos, beleza?
última propriedade é a seguinte: se você pegar duas matrizes que você possa multiplicar elas, que o produto delas esteja definido, então, para eu fazer isso, eu vou ter que ter uma M por N vezes uma N por P, e você multiplicar essas duas matrizes. O que acontece quando eu multiplico essas duas matrizes? Eu obtenho como resultado uma matriz C, que ela é o quê? M por P. Esta é a transposta, uma matriz de ordem M por P. E o que esta propriedade está dizendo? Olha, se você primeiro multiplicar e depois transpor, você vai ter o quê? Você vai ter a transposta de uma matriz M por P. E a transposta de uma matriz M por P, ela é uma matriz P por M, porque transpor troca linha e coluna, beleza? E o que ele está dizendo aqui? Olha só, isso dá na mesma aqui. Primeiro transpor a matriz B, depois transpor a matriz A e multiplicar as duas. Vamos ver o que acontece. Se você pegar, e aqui tem uma troca de ordem, né? Quem que é a A transposta? Deixa eu fazer uma conta. Bom, a A transposta, se eu transponho uma matriz A, eu obtenho uma matriz N por M. Se eu transpor a matriz B, eu obtenho uma matriz P por N. Note que este produto de matrizes, nesta ordem, A vezes B, não está mais definido, porque o M pode ser diferente do P. Então, para que eu possa multiplicar estas duas matrizes, eu preciso fazer o quê? Trocar a ordem desse produto. Então, esse produto só existe se eu considerar a matriz transposta da B vezes a matriz transposta da A. E aí sim eu tenho um produto definido, porque esses dois caras aqui são iguais, é N e N. O miolo ali tem que ser igual para ter produto definido, certo? Quando eu faço o produto destas duas matrizes, eu obtenho uma matriz C, que ela é uma matriz o quê? De ordem, tá? Eu não vou pegar uma matriz, não vou chamar de C, vou chamar de outra letra aqui. Complicado, né? Achar a letra M. Vai se obter uma matriz M, que ela é o quê? Uma matriz de ordem P por M, certo? Porque o produto dá os extremos. Então, observe, claro, né? Aqui eu estou trabalhando só com a questão das dimensões das matrizes. Neste caso, esta matriz P por M, ela tem exatamente a mesma ordem da transposta daquela D que a gente tinha obtido antes, que era uma P por N. Então, aqui, quando a gente está falando em transposição de matrizes, coisas funcionam bem, né? E outras, tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, assim, transpor duas vezes da própria matriz, multiplicar por escalar não altera muita coisa, eu posso multiplicar antes de transpor ou multiplicar depois de transpor. Somar, eu posso somar antes de transpor ou somar depois de transpor, a matriz tanto faz. Só que quando eu vou fazer o produto de matrizes, eu preciso tomar cuidado, porque eu posso primeiro multiplicar e depois transpor, ou primeiro transpor e depois multiplicar, mas isso exige uma troca de ordem, tá? Porque se você não trocar a ordem, se você tá lá com A vezes B, se você não trocar a ordem para B transposta vezes A transposta, você não tem um produto definido, tá? Como a gente pode observar por essas análises que fizemos aqui. E fazendo, então, trocando essa ordem, fazendo B transposta vezes A transposta, eu posso multiplicar. E quando eu multiplico, eu obtenho justamente, né, as mesmas dimensões que eu preciso ter para o resultado, para que essas matrizes aqui sejam iguais. Então, a propriedade diz que essas duas matrizes aqui são iguais. Bom, a gente consegue se convencer, porque elas têm a mesma dimensão e tudo, mas, né, os elementos vão ser iguais também, tá? Então, só tentando entender por que esse produto muda. Então, tomar cuidado, né, com a ordem desses caras aqui.
Então, só cuidado nesse último caso da transposição do produto com a ordem dos fatores, beleza? Seguimos então, fazer um exemplo de uma situação na qual a gente poderia estar utilizando então a matriz transposta para que as coisas funcionem, tá? Talvez um exemplo pareça um pouco forçado, tá? Mas a gente tem que lembrar que matriz é uma forma de organizar dados e organizar dados em forma de tabela, tá? Que permite a gente fazer contas, somas, multiplicação por escalar e tudo isso, tá? Então, assim, os exemplos que eu vou fazer aqui vão levar a gente para matrizes de ordens pequenas, 2, 3, tal, que dá conta da gente fazer o cálculo aqui. Para esses exemplos de ordens pequenas, você olha e fala, pô, não precisava, né, apelar para matrizes para resolver isso. E, de fato, não precisava apelar para matrizes para resolver isso. Só que pensa que, ao invés de eu trabalhar com uma ordem pequena, 2, 3, né, aqui eu vou pegar 3 elementos, você esteja com 1000 elementos, certo? Você tem uma quantidade grande de dados, sei lá, mais de 100 dados, mais de 100 informações. Como é que você vai lidar com isso, tá? Então, os exemplos são pequenos, mas quando a gente escala eles para uma quantidade maior de informações, passa a ser útil esse trabalho com matrizes, a ser mais justificável esse trabalho com matrizes, tá, gente? Então, vamos tentar entender como que isso funciona nesses casos, para que vocês, em situações reais que precisam escalar, vocês consigam fazer esse aumento de escala, e aí matrizes vão ser úteis de fato, tá? Então, vamos lá. Exemplo 2. Uma pessoa, ela foi lá no mercado, ela comprou 2 pães a R$1 cada, ela comprou 3 leites a R$4 cada, ela comprou um queijo a R$10 cada. A pergunta é, quantos reais ela gastou nessa compra? Bom, gente, né? Nenhum segredo. Você tem as quantidades aqui que ela comprou, que eu posso listar ali 2, 3 e 1. Você tem os preços de cada produto. O primeiro produto vale R$1, o segundo custa R$1, o segundo 4, o terceiro 10. E aí você pode listar isso, né? Então, calcular ali o gasto total do 2 pães, então é 2 vezes 1, mais 3 leites, então é 3 vezes 4, mais 1 queijo, é 1 vezes 10. E essa soma, né? Isso aí vai te dar igual aos R$24. Bom, como que a gente poderia escalar isso, né? Então, você tem aqui as quantidades, que eu posso entender isso como uma matriz, 2, 3, 1, tá? Uma matriz linha. E você tem os preços aqui como uma matriz 1, 4, 10. E o que eu tenho aqui para cálculo do gasto disso nada mais é do que um produto de matrizes. Só que qual produto de matrizes, uma vez que você tinha ali matriz linha, né? 2, 3 e 1, e outra matriz linha 1, 4 e 10. Eu não posso multiplicar matriz linha por matriz linha. Bom, então eu faço o seguinte, eu pego essa matriz de preços aqui e calculo a transposta dela, que vai me dar esse 1, 4, 10, vai me gerar uma matriz coluna. E o produto, então, da matriz linha das quantidades, certo? Vamos chamar esse aqui de matriz das quantidades Q, matriz de preços P. O produto da matriz das quantidades P pela transposta da matriz dos preços vai me dar justamente essa conta inicial que eu precisava fazer, que resulta a quantidade que a pessoa vai precisar gastar. Então, pensando em termos de aumentando a escala, né? Eu poderia ter aí uma matriz de preços em que eu listo todos os
preços de, sei lá, 100 produtos que eu tenha para vender no meu supermercado, né? E para cada pessoa que vai fazer uma compra, eu preciso listar qual é a matriz das quantidades. Então, se ele pegou 2 pães, 3 leites e um queijo, ou se ele pegou 0 pães, 3 leites e um queijo, ou se ele pegou, sei lá, aqui eu poderia trocar essa matriz de quantidades, eu vou manter um exemplo pequeno, né? Ao invés de 2, 3 e 1, que seja 0, 4 e 1. Eu vou multiplicar de novo por quem? Pela matriz de preços, que está lá guardado no meu sistema, e este produto vai me dar o quê? Esse produto, que é essa primeira matriz de quantidades atualizável fácil, vai me dar o valor total dessa segunda compra, que neste caso, deixa eu ver o que eu inventei, vai ficar 0 vezes 1 mais 4 vezes 4 mais 1 vezes 10. Bom, aqui deu 16 mais 10, 26, certo? Então, você tem ali o teu valor para essa segunda compra, né? Então, pensa, escalando isso uma quantidade maior, né? Uma forma de guardar essas informações dos preços poderia ser através, né, dessa matriz. E aí você só precisa, a cada vez que você atualiza a matriz das quantidades, que não é lá tão difícil de ser feito, e pede para que o programa faça o produto desses 2 caras e você obtém o valor que a pessoa precisa pagar, tá? Então, eis uma situação que é útil a gente ter os dados guardados em forma matricial, beleza? E que eu vou precisar calcular a matriz transposta, porque se eu não transpor, eu não consigo multiplicar essas 2 matrizes. Mas isso é tranquilo de ser feito, ok? Próximo caso, tipo de matriz, é a matriz simétrica. Quando que a matriz ela é simétrica? Bom, primeiro que a gente vai começar para falar de matriz simétrica, eu preciso que a matriz ela seja uma matriz quadrada, tá? Matriz quadrada de ordem n, então eu posso falar de simetria dessa matriz, tá? E aí, ao falar de matriz simétrica, eu estou dizendo que a matriz ela é simétrica quando ela satisfaz isso, ela é igual à sua transposta. E o que isso quer dizer para nós? Lembra do exemplo lá atrás que eu transpus uma matriz C e ela estava dando igual à sua transposta? Porque ela tinha o quê? Os elementos aqui, ó, simétricos em relação à diagonal principal iguais. E o que eu quero dizer com elementos simétricos em relação à diagonal principal? Então, este cara aqui, ó, ele está na posição o quê? Este sujeito. Esse sujeito está na posição linha 1, coluna 2. E este sujeito está na posição linha 2, coluna 1. Note que eu estou fazendo o quê? Eu estou trocando o posicionamento dos índices. Então, eu tinha lá o sujeito na posição IJ, ele é igual ao cara da posição JI, da respectiva posição JI. E aí, quando a gente tem esta igualdade, aqui IJ é igual ao cara da posição JI. Quando eu tenho essa igualdade, eu digo então que a matriz ela é uma matriz simétrica, se isso valer para todos os caras. Bom, aqui é uma matriz 2 por 2, então eu só preciso me preocupar com esses 2 elementos. Na matriz B também é uma matriz 2 por 2, eu só preciso me preocupar com esses 2 elementos. A gente vai dar uma ignorada aí na diagonal, né, dessas matrizes, porque a diagonal vai ficar quieta no canto dela e não me afeta muito, tá? Então, tá aqui a tua diagonal, deixa ela quietinha. Na B também, a diagonal deixa ela de boa. Na C, eu deixo a diagonal de boa e eu vou olhar os elementos simétricos em relação à diagonal principal. E o simétrico é esse, que tem essa propriedade que eu estava falando aqui, de você troca a posição linha por posição coluna. Então, eu tô aqui, ó, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1, tá? Não são iguais esses caras aí. Na C, linha, aqui, ó, linha 1, coluna 2, o cara da 2, 1 tá na mesma posição, é o mesmo valor. Eu tô na linha 1, coluna 3, o da 3, 1 tem que ser igual. Quem que é o 3, 1? Tá aqui, o 4. 2,
linha 2, coluna 3, o da 3, 2 tem que ser igual, linha 3, coluna 2, e tá de fato igual. Então, você vai olhar essa troca de posicionamento, se você mantém a igualdade, você tem que a matriz ela é simétrica. Então, o que está acontecendo quando a matriz ela é simétrica? Uma forma de tentar memorizar isso. A diagonal principal dessa matriz, ela está funcionando como um espelho para os valores que a matriz assume fora dessa diagonal principal. Então, você tem um espelho ali. E esse espelho está refletindo, né? O 2 leva para o 2, o 3 para o 3. Então, você pode olhar aqui, deixa eu pegar, você pode olhar para essas outras, de certa forma, diagonais aqui, ó. O mesmo cara, ficou ruim, eu quero fazer em cinza, isso. Então, você tem aqui, ó, o mesmo cara olhando para essa diagonal, você está cruzando aqui, ó, o mesmo cara, distância é igual em relação à diagonal principal, o mesmo cara, então 5, 5, 4, 4, 6 para o 6, o 7 para o 7. Então, note essas igualdades em relação à diagonal principal. E isso garante, então, que a matriz ela é simétrica, tá? Esses são exemplos de matrizes que têm a propriedade de ser simétrica. Uma situação em que aparecem matrizes simétricas, que pode vir a aparecer matrizes simétricas. Então, suponha que a gente registramos quantas vezes duas pessoas conversam por ligação. Eu ligo, né? Uma pessoa A liga para a pessoa B, então elas estão conversando através de uma ligação. Cada ligação ela é sempre de mão dupla. Então, se eu conversei com a pessoa B na ligação, a pessoa B conversou comigo, né? Então, se A conversou com B, B também conversou com A. Se eu pegar aí um grupo de 3 amigos, que eu vou chamar aqui por preguiça de A, B e C, poderia ser Antônio, Bianca e Carlos, que fosse, não importa, a gente pode registrar essa quantidade de ligações da seguinte forma. Eu vou supor aqui, ó, que a primeira coluna é a segunda B e a terceira C, a primeira linha a segunda B e a terceira C. Então, se A conversa com A não conversa com A, porque eu não ligo para mim mesma. Então, aqui eu coloco a quantidade de ligações 0. Se A conversa com B, então, na posição AB aqui, eu coloco o número de ligações que eu tenho entre A e B. A liga para C, então, na posição AC, eu coloco quantidade de ligações entre A e C. E assim sucessivamente. Só que o que acontece? Se eu estou olhando para A ligando para C, se A conversou com C 2 vezes, C conversou com A 2 vezes. E se eu estou indo da linha para a coluna, eu tenho uma simetria em relação à diagonal principal. Se A conversou com B 3 vezes, B conversou com A 3 vezes. Está aqui o 3 de novo, na posição respectiva, certo? Se B conversou com C uma vez, então C conversou com B uma vez também. Então, ao registrar isso, que é uma forma de registro de anotação do número de ligações, como é sempre uma via de mão dupla, se eu estou usando linha ligou para coluna, deixa eu fazer assim. Se eu estou usando a ideia de linha liga para coluna, né? Então, A liga para C, A liga para B, A liga para A, né? E eu vou registrando nessa matriz a quantidade não a quantidade de vezes que eu liguei, mas a quantidade de vezes que eu conversei com outra pessoa, essa matriz acaba sendo simétrica, tá? Então, uma matriz que registra quantidade de vezes que duas pessoas conversaram, ela é uma matriz simétrica, ok? É um exemplo de uma situação, né, em que aparece uma matriz simétrica naturalmente. Se você for
registrar esta informação utilizando, então, matrizes. Tá? Bom, uma curiosidade, né, que a gente tem é que o produto da matriz, de pegar uma matriz e multiplicar pela sua transposta, vai dar como resultado sempre uma matriz simétrica. Então, eu peguei aqui uma matriz A, que é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Se eu multiplicar pela sua transposta vai ser uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. O produto dessas duas matrizes, como vocês podem ver, se eu multiplicar esses caras, esse produto vai ter que ser uma 2 por 2, né? Porque é a matriz A vezes a sua transposta, olhando pela lógica de ordem, vai ter que ser uma 2 por 2, ela é uma matriz quadrada, né? Então, sempre que eu pegar uma matriz de ordem m por n e eu for multiplicar ela pela sua transposta, que é uma n por m, o resultado disso vai me dar uma matriz quadrada. Esse é o primeiro ponto, né? Porque eu garanto a igualdade aqui do miolo para poder multiplicar a matriz, né? A matriz retangular, ela não dá para multiplicar ela por ela mesma, mas eu posso multiplicar ela pela transposta, porque daí eu tenho a igualdade aqui no centro. E aí, naturalmente, os dois extremos são iguais e os dois extremos te dão a dimensão do produto. Então, é um produto de uma matriz pela sua transposta. O primeiro detalhe é sempre uma matriz quadrada. E o segundo detalhe é que essa matriz quadrada ela vai ter a propriedade de ser simétrica. E um exemplo, né, é dado por essa situação aqui. Se eu pegar essa matriz A, multiplicar pela sua transposta, a gente pode ver pelo resultado aqui que deu justamente uma matriz simétrica, né? Uma matriz 2 por 2 simétrica, tá? Então, mais um exemplo dessa situação. Bom, a gente tem ainda o conceito de matriz antissimétrica. Bom, para falar em simetria, eu preciso que a matriz seja quadrada, né? Então, a matriz quadrada de ordem n, ela vai ser antissimétrica se a sua transposta for igual a menos A. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o elemento o que eu quero falar com A transposta ser igual a menos A? Esse é o problema, né? Um elemento dessa transposta, da A transposta, ele é igual ao elemento da A, só que eu tenho que mudar a posição. Então, eu vou pegar aqui, ó, um elemento que pertence à transposta, deixa para confundir menos, eu vou trocar o nome. Um elemento na posição IJ, se ele pertence à transposta, ele tem que ser igual ao cara da A na posição JI. Então, é isso que você está fazendo. Você está pegando o sujeito e trocando linha por coluna. Isso que te vira esse negócio. Cara da JI. Só que eu estou dizendo que este sujeito é igual a menos A. Para ele ser igual a menos A, eu tenho que pegar, então, e multiplicar por menos esse cara, tá? Então, para que isso aconteça, eu consiga, para que isso funcione, primeiro detalhe, né? Que um cara na diagonal é um cara de posição II, e ele tem que ser igual a menos o próprio. Para que o sujeito seja igual a menos ele, automaticamente esse sujeito tem que ser igual a zero. Então, primeiro detalhe, diagonal principal de uma matriz antissimétrica é nula, tá? Esse é o primeiro ponto quando a gente fala de matriz antissimétrica. Os caras da diagonal principal têm que ser todos iguais a zero. Por quê? Porque senão eu não tenho satisfeito essa propriedade de que o cara da posição II tem que ser igual a menos ele.
E o segundo detalhe que vai aparecer quando a gente fala em matriz antissimétrica, que talvez fique mais fácil para entender olhando, né, para a matriz, é que o que eu quero dizer com o BJI tem que ser igual a menos o AJI? Eu quero dizer isso aqui, ó. Os caras que são simétricos em relação à diagonal principal têm sinais contrários. Só isso, tá? Então, o sujeito está aqui na posição linha 1, coluna 2, quando ele troca, ele vai lá para a posição linha 2, coluna 1, eu preciso trocar o sinal dele, tá? É isso que essa equação é BIJ menos AJI quer dizer. Então, isso vai refletir também aqui, ó. Se eu pego o cara aqui, ó, o cara está na posição linha 1, coluna 3, e ele vai para a linha 3, coluna 1, ele vai com posição com sinal trocado, tá? Então, os elementos que são o 7 por menos 7 e essas coisas todas. Então, para que a matriz ela seja antissimétrica, essencialmente o que precisa acontecer? Os caras que são simétricos em relação à diagonal principal precisam ter sinal trocado, tá? É isso que a definição de antissimétrica nos diz. E, portanto, nesse exemplo aqui, né, a gente tem isso acontecendo, o 7 menos 7, o menos 4, 4, 2 menos 2. Se você multiplicar essa matriz aqui, se você transpor essa matriz, você obtém, se você transpor essa matriz C, a gente obtém a C transposta, em que eu vou ter menos 2 0, menos 2, menos 4 como primeira coluna. Só que observe que se você multiplicar por menos 1 a matriz C, você obtém justamente essa transposta, tá? Porque ao multiplicar por menos 1 essa matriz C, o que a gente está fazendo? Multiplicar esse cara aqui por menos 1. Quando você multiplica esse cara aqui por menos 1, você vai trocar o sinal. Então, aqui fica positivo, positivo, negativo, negativo, positivo e negativo, que é justamente o que a gente tem aqui do outro lado, tá? Que é justamente a sua matriz antissimétrica. E, portanto, a C transposta é igual a menos C, que é o que a gente queria verificar que funciona para esse exemplo, certo? Desespero da pessoa. Seguimos, então. Matrizes ortogonais. Uma matriz, de novo, eu preciso que a matriz seja quadrada, tá? Para falar, eu quero uma matriz quadrada e eu vou dizer que a matriz ela é ortogonal se a sua transposta vezes a matriz A for igual à identidade. Ou seja, se multiplicar a matriz pela sua transposta, resultar na matriz identidade. Mas se a matriz vezes a sua transposta é igual à identidade, isso significa automaticamente que a transposta é igual à inversa. Porque, como a gente viu, né, lá atrás, se eu pegar a matriz A e multiplicar por uma matriz B, pegar a matriz A quadrada, multiplicar por uma matriz B, e o resultado desse produto me der a identidade, significa que essa matriz B é a inversa da matriz A. Então, para que a transposta vezes A seja identidade, isso vai acontecer somente na situação em que a transposta for a tua identidade. Esse é um exemplo mais clássico aí que a gente tem. A situação, né? Exemplo que não, né? Com consequência da definição, perdão. Consequência da definição. Para que a transposta vezes A seja identidade, a transposta tem que ser a inversa da A. Bom, exemplo de matriz ortogonal. Um exemplo clássico de matriz ortogonal e super útil é o seguinte. Pega um ângulo θ qualquer, escolhe um ângulo θ qualquer, fixa ele aí na sua cabeça e faz o seguinte, e constrói a seguinte matriz. A matriz R, que ela é igual a cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ. Esta matriz R, ela é ortogonal, tá? Ela é ortogonal
E porque olha só o que acontece com ela, que de fato faz com que ela seja ortogonal. Se eu transpor a matriz R, eu vou obter essa matriz aqui, ó, AR seno menos seno cosseno. Cosseno seno menos seno cosseno. Você está basicamente jogando esse sinal de menos da linha 1, coluna 2, para a linha 2, coluna 1, tá? É essencialmente isso que a gente está fazendo. Ela é uma matriz... ela é uma matriz... quase uma matriz antissimétrica. Seria antissimétrica se eu estiver falando de cosseno, se eu tiver com um ângulo cujo cosseno é zero, né? Se eu zerar a diagonal principal aqui, você vai ter uma matriz antissimétrica. E esta matriz que eu obtive aqui embaixo, fazendo essa troca aí, transpondo a matriz R, ela é a inversa da R. Por quê? Porque se eu multiplicar a R por essa transposta, a R é uma matriz 2 por 2, matriz quadrada 2 por 2, a sua transposta vai ser uma matriz quadrada 2 por 2 também. E fazer o produto dessas duas matrizes é fazer o seguinte, eu quero fazer a R vezes a R transposta. Então, eu vou pegar linha 1 da matriz R vezes a primeira coluna aqui da R transposta, tá? Quando você faz esse produto vai te dar o quê? Cosseno vezes cosseno mais seno mais menos seno vezes menos seno. Deixa eu escrever isso só para fixar. Uma vez, né? Cosseno θ vezes cosseno θ mais menos seno θ vezes menos seno θ. É isso que a gente vai ter nesse produto. Só que cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado, seno vezes seno é seno ao quadrado e eu quero somar isso, beleza? Bom, depois eu vou pegar a linha 1 e vou multiplicar por quem? Eu vou multiplicar linha 1 por coluna 2, que é esse cara. Isso vai me dar cosseno vezes seno, tá aqui, cosseno vezes seno, mais seno vezes cosseno, com esse sinal de menos fica menos, cosseno vezes seno. Depois, pega a linha 2, né? Vou apelar aqui. Vou pegar a linha 2 a gente vai multiplicar por quem? Pela primeira coluna, vai dar seno vezes cosseno, menos cosseno vezes seno, e eu pego a linha 2 e multiplico pela segunda coluna, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Note que o resultado disso é o quê? Cosseno vezes seno menos cosseno vezes seno, zero. Cosseno vezes seno menos cosseno vezes seno, zero. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, relação trigonométrica conhecidíssima, que é igual a 1, relação trigonométrica básica, que é igual a 1. Portanto, esse produto de matrizes deu exatamente a matriz de identidade. Isso conclui-se, então, portanto, que esta transposta, né, essa R transposta, ela é, na verdade, a inversa da matriz R. O vício do matemático. Então, ela é exatamente a inversa da matriz R, porque o produto deu a matriz de identidade. Esta matriz R, ela é uma matriz importante quando a gente fala em exemplos de matrizes, né? Porque ela é uma matriz que a gente chama de matriz de rotação, tá? Então, ela vai aparecer nos conceitos relevantes aí, porque ela funciona como uma matriz de rotação. Ela pega um vetor, que a gente vai ver depois mais para frente com detalhes o que é um vetor, né, nessa disciplina, e ela rotaciona esse vetor em R2, tá? Ela tem essa propriedade interessante, essa matriz R. Para cada, independente do ângulo que você pegue, ela vai fazer isso, tá? Vamos pegar um exemplo. E uma outra coisa interessante a respeito de matrizes, dessas matrizes ortogonais, é que elas são matrizes que não distorcem figuras. Então, elas preservam comprimentos e preservam ângulos. Então, essencialmente, essas matrizes ortogonais que têm essa propriedade como a R, que é a transposta igual à identidade, elas servem para pegar uma figura que está numa determinada posição e rotacionar essa figura no plano. E o giro de rotação que essa matriz faz, eu vou rotacionar, mas eu vou rotacionar
Qual ângulo? O ângulo de rotação é justamente o ângulo que você escolher para colocar aqui, ó. Se o teu θ for 90 graus, você vai gerar 90 graus. Se o teu θ for 45, você vai gerar 45, tá? Então, esse ângulo que a gente está escolhendo é o ângulo que determina o giro que essa matriz vai fazer. Então, vou pegar e fazer um exemplo aqui só para fixar ideias. Considere a matriz do exemplo anterior, que é essa R, né? Cosseno menos seno, seno, cosseno. Só que agora com θ igual a 90 graus, tá? E aplicada ao vetor 1, 0. Então, primeiro, quem que é essa matriz com θ 90 graus? Então, eu vou calcular aqui o cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. O seno de 90, que é igual a, o seno de 90 é 1, com o sinal de menos aqui fica, então, menos 1, né? Seno de 90, que é 1, cosseno de 90 é 0. Então, a matriz R está aqui, tá? Bem bonita. E eu quero aplicar ela ao vetor V. Então, eu vou pegar, para eu poder aplicar ela ao vetor V, o vetor V, ele é uma matriz linha, né? Tipo esse cara aqui. Então, eu vou interpretar ele como sendo, vou transpor esse cara para gerar uma matriz coluna 1, 0, para eu poder fazer essa aplicação. Bom, então a matriz R, ela era esse cara, né? 0 menos 1, 1, 0. Certo. Então, aqui a matriz R é 0 menos 1, 1, 0. Quando eu multiplico por essa matriz coluna, vai ficar 0 vezes 1, 0, menos 1 vezes 0, 0, soma de 0 com 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes 0 dá 0, a soma desse cara. Bom, então, este sujeito aqui, ó, ele era o vetor 1, 0, né? Ele é representado, então, matricialmente pela matriz linha, esse sujeito, 1, 0, que eu transponho e vira esse cara. Portanto, esta matriz aqui, essa matriz 0, 1, ela tá me representando, na verdade, o vetor 0, 1, pela mesma lógica, né? Se você transpor esse cara. E por que isso significa rotação? Vamos ver o que esses vetores nos dizem. Vou só pegar aqui o preto. Eu vou desenhar esses caras. Desenhar um R2 aqui. Muito grande. Pra cá. Eu vou colocar o cara pra cá. Aqui. E aí eu vou pedir desculpas aí por problemas de escala, tá, gente? Mas tá tudo certo. Então, aonde que tá o 1, 0? É 1 para x e 0 para y. Então, se o teu eixo x está aqui e o teu eixo y está aqui, essa representação de R2 clássica, então o 1, 0 vai estar aqui, esse ponto 1, 0 está aqui, tá? Então, 1 do eixo x e o 1 do eixo y. Então, o que esta matriz ela está fazendo? Ela está pegando este vetor aqui, 1, 0, opa, indo lá para trás. Está pegando esse vetor aqui, ó, que é uma setinha que sai da origem e vai até o ponto 1, 0, e está levando esse cara para onde? Está levando esse cara lá, ó, no... Ah, não vai aparecer, peraí. Aqui, ó. Tá levando esse cara lá no 01, que é esse ponto aqui em cima, certo? Que é esse sujeito aqui. Só que o que está acontecendo aqui? O ângulo entre o eixo x e o eixo y é um ângulo de 90 graus.
que é justamente o cara que você pegou. Então, o que esta matriz R fez foi pegar o vetor 1, 0 e rotacionar ele 90 graus e jogar ele no vetor 0, 1. Por isso que essa matriz ortogonal é chamada de ela é uma matriz de rotação, né? A gente chama de matriz de rotação, de 90 graus. Eu poderia ter colocado aqui um exemplo, né, de matriz de rotação de, sei lá, de θ igual a 45, 30, 20, não importa. É possível fazer com qualquer valor de θ, tá? A escolha do 90 foi só porque aí a representação gráfica é mais fácil, como a gente ainda não discutiu vetores direito. Então, isso é só para dar um exemplo da situação e pega, então, um caso mais fácil, tá bom? Bom, continuando com o tipo de matrizes, a gente tem também a matrizes triangulares, né? Tem dois tipos de matriz triangular. Tem a matriz triangular superior, que de novo é matriz quadrada de ordem n. E aí, o que a gente vai fazer? Todos os elementos do tipo, elementos A e J para I maior que J, ou seja, todos os elementos A e J são iguais a 0 para I maior que J. Ou seja, a matriz na qual os elementos abaixo da diagonal principal são todos nulos. Ela é chamada de matriz triangular superior. Então, onde que está a tua diagonal principal? Está aqui. O que eu preciso olhar? Eu vou colocar 0 embaixo da diagonal principal, que é esse triângulo aqui de baixo, tá? Se os caras aqui embaixo foram todos iguais a 0, eu chamo essa matriz triangular superior. Quem que está na diagonal? Não importa, tá? Acima da diagonal pode aparecer tudo 0, pode... O fato é, se o cara for diferente de 0, ele está ou na diagonal ou acima da diagonal. Nesse caso, ela é chamada de matriz triangular superior, tá? E a gente tem outro caso, que é a matriz triangular inferior. Também matriz quadrada de ordem n, só que agora quem que é 0? Os caras que estão acima da diagonal principal, em que I é menor que J. Então, a tua diagonal principal está aqui e acima da diagonal principal é todo mundo igual a 0. Essa é a exigência. Acima da diagonal principal, todo mundo igual a 0, tá? Então, esse é um outro exemplo de matriz triangular, chamada de matriz triangular inferior. Eu não vou focar muito em exemplo para esses dois casos, tá? E eu só quero comentar aqui que não vou fazer muito exemplo desses dois casos, porque são situações que a gente vai usar bastante aqui no curso mais para frente e vai ficar nítido a utilidade delas, né, no decorrer das próximas aulas. Vou só comentar aqui. Para que essas matrizes triangulares são utilizadas normalmente? Bom, alguns pontos, tá? Primeiro, um dos pontos, uma das coisas que a gente vai usar bastante aqui é que todo sistema linear que você for resolver, o sistema linear possui uma representação matricial, tá? E o que a gente faz para resolver o sistema linear que facilita a vida? Você pega o sistema linear, transforma ele em uma matriz, então utiliza a representação matricial desse sistema linear e aplica nessa matriz as operações elementares de matrizes, que é o que eu vou comentar, as operações elementares que eu vou explicar na próxima videoaula, para que a tua matriz seja transformada em uma matriz do tipo triangular superior ou triangular inferior. Normalmente, triangular superior é mais usado, tá? Quando você chega em uma matriz com essa cara, do tipo triangular superior, você tá com o teu sistema linear praticamente resolvido, tá? Então, algumas pessoas acabam pegando a matriz do sistema linear e trabalhando para que ela chegue em uma matriz diagonal, porque aí, de fato, resolveu o sistema, não tem mais nada para fazer. E às vezes você pode ir até a triangular só, se você não gostar muito de escalonar, e você tá com o teu sistema linear praticamente resolvido. Então, e por que isso, né? Facilita a vida, né? A gente vai ver como é que a gente trabalha com isso nas próximas aulas.
E um outro ponto, né, da matriz triangular, que elas são bastante utilizadas, que eu sempre consigo pegar uma matriz e aplicar operações elementares nessa matriz até chegar em uma matriz triangular. E aí trabalhar com a matriz triangular. E a vantagem é que a matriz triangular tem bastante zeros. Matrizes com mais zeros são matrizes mais fáceis de serem trabalhadas. Então, existe um processo chamado processo de triangularização de matriz, que vai pegar a tua matriz e transformar ela em uma matriz triangular, que vai continuar fazendo a mesma coisa que a tua matriz fazia. E aí é interessante porque a triangular tem vários zeros, então facilita bastante a vida, tá? Então, apesar de eu não colocar, não trazer exemplos como os anteriores, para essas matrizes elas são úteis nesse sentido de facilitar as tuas contas, tá? Então, a gente vai, em muitos casos, transformar a matriz para cair em uma triangular para poder resolver sistema linear e coisas assim, tá? Então, elas têm a sua finalidade, a sua utilidade por causa da quantidade de zeros. Que é isso que eu estava comentando aqui. E o próximo conceito é o conceito de traço de uma matriz, que também é um conceito que existe no caso de matriz quadrada, né, de ordem n. Então, como eu disse lá na primeira aula, quando a gente estava falando de matrizes, né, na primeira aula de tipos de matrizes, tem conceitos que são específicos para matrizes quadradas e para matrizes retangulares, e por isso a importância das matrizes, né, de saber o tipo de matriz que você está trabalhando de acordo com a dimensão dela, tá? Então, aqui, de novo, o conceito de traço é para matriz quadrada, tá? A gente vai representar esse cara por TR de A, e o traço nada mais é do que a soma dos elementos da diagonal principal da matriz, tá? Então, na matriz de ordem n, você vai pegar os n elementos da diagonal principal, somar esses sujeitos. Esse é um traço de uma matriz. Uma situação em que traço aparece pode ser útil. De novo, a gente vai pegar e organizar um conjunto de dados, tá? Então, uma situação aí, em economia, há matrizes que representam quanto cada setor consome do outro setor. Um exemplo simplificado, com 3 setores, eu vou ter o setor da agricultura, da indústria e de serviços. Se eu representar aqui, na primeira coluna vai ser a agricultura, a segunda coluna vai ser indústria, a terceira vai ser serviços, primeira linha agricultura, segunda linha indústria, terceira linha serviços, beleza? Então, eu vou pegar um elemento da linha, na posição 1, 2, linha 1, coluna 2, é esse sujeito aqui, ó. Linha 1, coluna 2. O que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo que a agricultura consome 2 unidades da indústria. Então, eu registrei o quanto que a agricultura está consumindo da indústria. Note que o tanto que a agricultura consome da indústria é diferente do tanto que a indústria consome da agricultura, né? Porque a indústria está consumindo uma unidade de itens da agricultura, enquanto que a agricultura está consumindo 2 unidades de item da indústria. Então, essa matriz ela não é uma matriz simétrica, mas ela registra aí o quanto que um setor está consumindo de elementos e serviços de outro setor, tá? Só que o setor, ele pode consumir de si mesmo. Então, a indústria, a agricultura pode consumir produtos que vêm da agricultura, a indústria da indústria e tudo mais. E aí, quando você olha para a quantidade de serviços que estão sendo consumidos do próprio setor, de si mesmo, esses caras estão representados aqui na diagonal principal da matriz, em que a agricultura consome da agricultura, a indústria da indústria, serviços e serviços. Se eu somo esses elementos da diagonal principal, eu tenho o traço da matriz. E o traço da matriz está medindo o autoconsumo total da economia, tá? O quanto que cada setor da economia consome de si mesmo e não dos outros setores. É uma forma rápida, né? Se você tem os dados organizados de forma matricial, desse jeito, calcular o traço é uma forma rápida de medir esse autoconsumo da economia, tá? Então, fica mais uma forma, né, de se trabalhar, de se entender isso, beleza? Bom, por essa aula
esse vídeo era isso, né? Se você gostou da aula e acho que isso te ajudou de alguma forma, né? Eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, essas coisas. Porque isso ajuda, né? Me ajuda a perceber se as aulas estão sendo úteis e é uma forma de incentivar o meu serviço e, e dar visibilidade, então, para que outras pessoas também consigam ter acesso a esse material e consigam aprender geometria analítica, beleza? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.